Ó, dois sistemas são postos em contato através de uma parede diatérmica, que permite trocas de calor. Então, veja, eu tenho o sistema A. Esse sistema A, ele tem um êmbolo, que é um êmbolo móvel, ou seja, uma parede móvel, pode executar trabalho, tá? Essa é a informação desse desenho. E tem o sistema B. Estão separados um do outro, tá? E o B também tem uma parede móvel. E aí eles são colocados em contato por uma parede diatérmica que permite a troca de calor, ok? E os exercícios falam o seguinte: sabe-se que os sistemas estão inicialmente em estados com temperaturas diferentes, ou seja, temperatura de A diferente da temperatura de B. Indique, dentre as opções desta questão, aquela que expressa necessariamente uma consequência das leis da termodinâmica. Então eu tenho que pensar o seguinte: olha, se eu vou colocar A e B em contato com uma parede diatérmica, a transformação que vai ocorrer aqui é que a temperatura de equilíbrio, tá, a temperatura final, vai ser tal que, no final, a temperatura de A tem que ser igual à temperatura de B, a temperatura de equilíbrio final. Tá? É isso que eu tenho que ter em mente. As temperaturas têm que ser iguais. E a troca de calor. Tá? Então veja, a letra A. O calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de pressão daquele sistema. Eu vou ler as questões e depois eu coloco a resposta correta. Na ausência de trabalho, a transferência de calor é sempre do sistema mais quente para o sistema mais frio. Letra C. O calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de volume daquele sistema. E letra D. A transferência de calor não pode ser do sistema mais frio para o sistema mais quente. Então, veja, é uma questão difícil essa, uma questão que precisa de pensar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de pressão naquele sistema. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui o sistema B e tenho o sistema A. E eu estou dizendo que o calor é transferido, vamos supor que B seja o mais frio. A temperatura de B seja menor que a temperatura de A. Tá? E eu vou lá e transfiro calor. Então, eu vou ter um calor para esse ponto aqui. Ao transferir calor, a temperatura de B aumenta. Então, a temperatura de B vai aumentar e a temperatura de A vai diminuir. Ok? Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta ou diminui? A gente acabou de ver o exercício anterior. Né? Se a temperatura aumenta, o que vai acontecer com a pressão? Aumenta ou diminui? Né? A pressão aumenta. Lembre-se que PV é igual a nRT. Então, se a temperatura aumenta, a pressão tem que aumentar. Ok? Se eu transfiro calor, a temperatura tende a aumentar e a pressão tende a aumentar também. Ok? Aqui é uma questão que fala: o calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de pressão daquele sistema. Isso aí, não vou descartar por enquanto. Tá? Na ausência de trabalho, a transferência de calor é sempre do sistema mais quente para o sistema mais frio. Olha só a dica desse item. Então, eu vejo o seguinte: eu tenho o sistema A e aqui eu tenho o sistema B. Então, ele fala o seguinte: se o êmbolo não se mover, se o êmbolo é fixo, tá certo? Eu estou dizendo que o calor vai fluir do sistema mais quente para o sistema mais frio. Então, vamos supor aqui que TB, novamente, TB é maior que TA. Então, o calor ele vai fazer esse percurso, né? O calor vai fluir do quente para o frio, tá? Então, isso aí que vai ocorrer. Então, essa questão aqui está ok, tá? Na ausência de trabalho, a transferência de calor é sempre do sistema mais quente para o sistema mais frio, ok? Letra C. O calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de volume daquele sistema. Então, veja, se a temperatura, se o calor é transferido para o sistema mais frio, tá? A pressão aumenta, tá ok? Se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir. Então, esse aumento do volume aqui está incorreto, tá? Porque o produto P por V é uma constante. P por V tem que ser constante, tá? Então, se T muda, tá? Se pressão aumenta, o volume tem que diminuir. E vice-versa. Então, isso aqui está descartado. Tá?
A transferência de calor não pode ser do sistema mais frio para o sistema mais quente. Isso aqui também está descartado, sim. Eu posso transferir calor de um sistema mais frio para um sistema mais quente, por meio de trabalho, tá? Por meio de trabalho eu posso fazer isso. É como funciona uma geladeira. Uma geladeira, a gente vai ver que funciona dessa forma. Então a letra D está incorreta, tá? Então eu estou aqui entre a B e a A, tá? A B eu já vi que está certa. Agora a A é o seguinte: o calor é transferido para o sistema mais frio, acarretando um aumento de pressão daquele sistema. Isso estaria correto se não houvesse trabalho, tá? A questão é que pode ocorrer trabalho aqui, nesse tempo que a parede é móvel, ok? Se a execução de trabalho, a pressão pode diminuir, tá? Então é uma questão que não está 100% correta, porque o êmbolo pode se mover. Então essa questão aqui também está incorreta. A questão correta aqui é a letra B, tá? Na ausência de trabalho, a transferência de calor é sempre do sistema mais quente para o sistema mais frio, ok? É uma questão difícil, tá? É uma questão assim, tipo, em imita, tá? Na verdade, eu tirei essa questão de uma das provas deles, tá? Tá bom? Então, depois, ouça esse vídeo novamente e tentem refletir sobre esse exercício, fazendo os rabiscos no papel e entender isso, tá? Não é uma questão